Bom, é sempre um prazer, né, estar podendo compartilhar a palavra de Deus, mas eu acho que o mais importante que poder falar sobre isso é poder experimentar isso, né, que eu sempre falo, né, se isso não for uma verdade na minha vida, que eu não quero ensinar nada, né. E ontem, como o pastor estava falando, nossa, ontem eu tive uma revelação, né, tipo, o cara ontem se inspirou, né. Não sei se vocês estão enjoados de mim. Se você estiver enjoado de me ouvir, fala com ele, tá? Que, pô, esse cara de novo, né? Hoje mesmo eu queria ouvir você falar. Mas amém. Uma coisa isso que o pastor estava falando sobre a semente, né? Você já parou para pensar o que é a semente, né? Jesus, ele disse uma vez, chegou para os discípulos e falou assim, ó, eu vos chamei para que deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Quando fala de frutificar, o que você pensa? O que você pensa de fruto? Muito tempo a igreja viveu falando campanhas de vamos frutificar e pensava em crescer em número. Mas o fruto, na verdade, é carregar uma virtude. O fruto, ele carrega algo dentro dele que é tremendo. E tudo parte de uma semente, uma pequenininha semente, né? Você já parou para pensar? É uma sementinha e vira uma árvore gigante. Jesus falou, né, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma sementinha, ela é do tamanho da cabeça de um alfinete, né? Você poderia dizer para um monte, vai, sai daqui, e o monte ia sair, né? E aí a gente tem uma comparação, como que a gente não tem fé, né? A nossa fé, se fosse comparada com o tamanho, né? A nossa fé é muito pequena, né? Só que a semente, o que a palavra de Deus nos ensina? Ela é pequenininha e quando você joga ela na terra, não tem mais como voltar para trás, né? Se você já viu um agricultor falar assim, me arrependi, deixa eu pegar a semente de volta. Uma que é difícil de achar. E mesmo que ele revire a terra, depois de uns momentos ali ela está na terra, fermentou ali, já germinou, já era. O grão de trigo, Jesus disse, né, que o grão de trigo seria essa semente, né? Caindo na terra, o que acontece primeiro com ele? Ele morre, né? Ele morre. E quando ele morre, acontece um processo tremendo. Você já parou para pensar que dentro da terra ali existem vários elementos misturados, né? Ali você tem minerais, você tem água, você tem cálcio, você tem tudo em moléculas pequenas que não dá pra gente ver, né? Tudo microscópico, né? Microscópico, né? Você não vai conseguir ver. Só que tá ali. A coisa invisível misturada em um caos, né? E uma vez eu vi uma ilustração sobre o DNA trabalhando. O DNA ele trabalha, viu? É como se ele fosse vivo, né? Não, ele é vivo, né? Para ter vida precisa de DNA, né? Ele é vivo. E fizeram uma ilustração, você já viu uma cadeia de DNA, né? Aquela, eles falam hélice dupla, né? Que é um negócio, parece uma escadinha, né? Uma escada caracol. Ali, na verdade, tá todas as moléculas que compõem aquele DNA, né? Então é um código, né? Então, para montar uma cadeia de DNA, você precisa de várias moléculas diferentes. A semente, ela carrega dentro dela já esse código, que quando ele entra na terra, ele dispara. Então, por exemplo, você colocou uma semente de abacate, um abacateiro, o que ele vai fazer? Ele vai pegar só os elementos e montando esse DNA, né, montando essa cadeia, só os elementos que para formar um abacate. Então, da coisa invisível, ele trabalha ali catando aqueles elementos até chegar ao ponto que produz um abacate, que é o fruto, que é a forma visível, né? O fruto é isso, né? A forma visível de algo que estava invisível. E depois, o mais interessante, que depois esse abacate, o que tem dentro dele? Outra semente, que vai repetir o processo. E quantos abacates tem dentro de uma semente? Você pode calcular? Você já parou para pensar? Quem já teve um abacateiro no quintal de casa, né? Tinha um amigo meu que tinha, a gente não tinha, mas tinha um amigo meu que tinha, né? Nossa, e quando enchia de abacate ali, chegava a ficar pesado o galho, né? É bonito, né? Nossa, a gente gostava de pegar um abacate com açúcar, né? Eu já tô viajando, ó, o TDAH aí, né? Indo longe, né? O cara é prolixo, né? Vai falando. Mas você já parou para pensar? E
A mesma palavra semente é da onde que vem a palavra sêmen, do homem também. Que quando o sêmen do homem encontra com o óvulo da mulher, dispara um código. E vai pegar também do corpo da mulher ali de dentro, né, da forma da coisa invisível, aquele caos, ele vai pegando os elementos até formar uma outra pessoa, né? Que eu brinco, né? Que você entrega um negócio microscópico para a mulher te entrega 3,5 kg de carne, né? Tipo, e chorando. É interessante, né? É o poder multiplicador, né? E isso é o que a palavra de Deus ela é comparada com a semente. Que quando ela cai na terra boa, né? O que acontece? Ela produz. E a conta é 1 a 30, 60 a 100, né? E o que a gente, com a tecnologia, a gente está desenvolvendo? Vocês já pararam para pensar? As uvas mais gostosas que você compra no mercado é aquelas sem semente, né? Opa, tem alguma coisa errada. Não estou falando que é pecado não, tá, gente? Só estou falando que... Você já parou para pensar que aquela uva que você come sem semente, ela nunca foi capaz de... Ela é muito gostosa, né? Saborosa assim, não dá trabalho nenhum, mas ela não é capaz de reproduzir. Eu compararia a nossa vida também com a esterilidade. Não estou falando de esterilidade de, tipo assim, pô, talvez você possa ter algum problema que você não tenha filho. Não é isso. A grande questão é, será que a gente consegue produzir essa semente que está dentro da gente, que produz o caráter de Deus na gente? Será que a gente consegue produzir naquele que vem depois da gente, que a gente pode adotar como filho? E eu digo sempre assim, os nossos filhos, mesmo que sejam da carne, que nasceram da nossa carne, primeiro eles têm que ser adotados no nosso coração. Porque, na verdade, é o que a gente tem umas crises de identidade, porque os filhos normalmente não querem ser como os pais. Você já viu isso? O pai é chato, né? Gabriel mesmo, eu acho que ele odiava pensar em ser igual eu, né? Eu era um cara exigente, eu pegava no pé dele, né? E agora ontem a gente estava com ele mesmo, eu olho pra ele e falo assim, nossa, saiu igualzinho. Ele tá ficando igualzinho o pai, né? A gente começou a conversar, ele e a namorada dele conversando sobre a relação, né, como é que era, briga de casal e tudo mais, né, falando as coisas que o homem dá as mancadas, né, o homem é um sujeito muito lerdo, né, tipo, a mulher deixa o saco de lixo na porta pro cara, o cara tropeça e não leva o lixo pra fora, mas daí pensa que é maldade, né, pensa que o cara, né, não, que a gente não vê, a gente é lerdo mesmo, entenda isso. E não adianta mudar de marido não, vai ser igualzinho com o outro, viu? Ou pior. Ou pior. Eu cheguei a tropeçar no saco de lixo, tipo, o que esse negócio tá fazendo aqui? E ir trabalhar e... Aí a Cláudia fechava a cara e eu não sabia por quê, né? E aí, daí depois eu falava assim, não, tudo bem, eu não vi, né? Tipo, eu tava distraído. Nossa, eu de manhã eu sou uma negação, gente. Pra mim, eu vou acordar lá só pelas 10 da... só depois do almoço, né? Que eu sou bem lerdo. Só que daí o que acontece? Depois a mulher, ela vai ficando tão irritada que daí ela já começa a usar um jeito de falar com o homem, um jeito que irrita o homem daí, que é na cobrança. Que não é aquele negócio, amor, dá pra você levar o saco de lixo lá fora, né? Ou hoje é dia de lixo, né? Tem que levar o lixo. Não, ela fala assim daí, né? Você nem pra levar o lixo pra fora, né? É igual assim, né? Tipo assim, aquela torneira que tá pingando já, né? Não precisa ficar lembrando de 6 meses. Eu vou fazer. Eu vou arrumar, não precisa. Um dia eu arrumo, não precisa ficar lembrando de 6 meses. Não, mas é assim, a mulher daí, lógico que daí ela tá irritada e ela começa a cobrar do homem. Daí um dia a gente conversando, a gente aprendeu muito naquele curso Casados para Sempre, né? A conversa em si, né? Fazer pedidos e não cobrando. Aí um dia eu cheguei pra Cláudia e falei assim, se você quer que eu faça alguma coisa, pede, não cobra. Que cobrar irrita. Né? Isso tá me chamando de inútil, né? De, tipo assim, machuca o homem, né? Pode ver, começa a cobrar do seu marido, você vai ver, o cara vai fechar a cara também, vai fazer de mau gosto, sim. E outra coisa, se ele lavar a louça pra você, minha irmã, e deixar engordurada, não fala mal não, porque senão ele nunca mais vai fazer. Tipo assim, pô, você nem lava direito, meu Deus, não.
Não precisa elogiar, tal, lava de novo, mas deixa ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo. Que a gente não é dado a isso, gente. Principalmente eu, fui muito mimado pela mãe, né? Minha mãe fazia tudo pra mim. Mas deu pra entender? Essa coisa assim, a semente, ela dispara um código, né? Que esse código vai fazer reproduzir um outro fruto, que é a forma visível, que daí dentro dele tem outra semente, que vai começar o processo de novo, tirar do invisível para o visível. Esse é o ciclo da vida, né? E esse é o objetivo de Deus quando Ele nos criou. É do invisível, Deus, que é, vamos dizer assim, Ele colocou na gente o código, e Ele é a nutrição, Ele é o alimento, Ele é os elementos que a gente precisa. Ele colocou na gente o código. Essa semente, que é a palavra de Deus, entra na gente, que é a terra boa, e dispara esse código que vai pegando os nutrientes, tudo que precisa para quê? Reproduzir Cristo. Até Cristo ser formado em vós, a esperança da glória. Não é assim que a palavra de Deus diz? Nossa, arrepia, gente. Não sou pentecostal não, viu? Sou batistão. Fui criado na doutrina batista, mas essas coisas arrepiam quando você entende. Você começa a falar assim, Deus, é isso, a essência da vida é essa. Semana passada, vocês lembram qual foi a pregação? O pastor falou assim, não, prega de novo, porque semana passada foi curto. Não sei se ele gostou, né? Ou só tá querendo só me agradar. Não, acho que não, né? Ele falou assim, nossa, mas pregou, foi rápido, né? Que o tempo foi curto, realmente. Mas eu acho que deu para entender, né? Vocês lembram o que era o tema? Fluxo de sangue, né? Uma história bem conhecida, né? E eu falei uma coisa que eu tinha esquecido de pesquisar, lembra que eu falei assim, que eu tinha um texto que eu era para me pesquisar, eu não pesquisei, só que agora eu pesquisei. Eu aproveitei, ó, pregar em 2 etapas é bom, né? Dá tempo de ser... isso aquilo que eu esqueci, vou colocar aqui. Abra sua Bíblia lá em Números 38, 39, a gente vai ler um pouquinho, tá? Números está ali depois de Levíticos. Números 15, não número 15 não, é o livro de Números, capítulo 15, versículo 38 e 39. Números 15. Números capítulo 15, versículo 38 e 39. Vamos ler alguns textos hoje aqui, que para você ver que o William não está falando coisa na cabeça dele. Tem base bíblica para as coisas. Né? Fala assim, versículo 38, tá? Números 15, versículo 38 e 39. Fala aos filhos de Israel. Eu vou ler o 37, só para você pegar o contexto aqui, né? Disse o Senhor a Moisés, é só isso. O 37 é isso aqui. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que por todas as suas gerações façam franjas nas bordas das vestes e ponham nas bordas das vestes um cordão azul. Tereis essas franjas para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, para os cumprirdes e não correrdes após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Dá para entender uma cena aqui? Deus está dando uma ordem de uma roupa. É isso. É uma roupa que Deus está mandando fazer. Não estou querendo implantar doutrina aqui não, que a gente vai se vestir de tal forma, não. Não. Só para você entender o contexto da coisa e você entender o significado. Todas as coisas que Deus colocou na lei com significado era representando algo numa coisa subjetiva. Vamos dizer assim, é o objetivo, né? O objetivo é aquilo que a gente vê, é a coisa visível, representando uma coisa que tem que ser subjetiva na nossa vida. Todas essas coisas são assim. Hoje em dia tem duas palavras que estão na moda, o intrínseco, né, e o extrínseco. Né? A gente em finanças a gente vai estudar valor intrínseco de uma empresa, né? A gente estuda bastante essas coisas, né? Que tem todo um cálculo lá para fazer. Se vocês quiserem aprender, eu ensino isso também. Você vai calcular uma empresa para você comprar alguma coisa, ações dela, alguma coisa assim. Você tem que saber quanto que a empresa vale primeiro. Intrínseco é aquilo que ela carrega dentro. E a gente tem que ter algumas coisas intrínsecas. Agora o extrínseco já é outra coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês.
Vamos falar que alguém, eu vi isso na prática numa pesquisa que fizeram. O cara tá andando na rua e deixa cair a carteira de propósito. Estão filmando, né? Aí pra ver, e a pessoa viu, assim, ó, tem uma pessoa atrás do cara, o cara deixou a carteira cair. Quem é que vai pegar a carteira e devolver pro cara? Muita gente, aparentemente senhoras, assim, que você fala, não, essa mulher não vai roubar, né? Pegava a carteira e colocava na bolsa. Tipo assim, tá vendo que é do cara. Só que daí algumas pessoas devolveram. Só que um detalhe, eu e a Cláudia nós notamos uma coisa. Essas pessoas que devolviam eram pessoas que estavam acompanhadas de outra. Era como se fosse assim, opa, o fulano tá vendo. Sabe? Então vamos dizer assim, vamos falar que você viu a carteira cair. Você pega e devolve porque você tem um princípio dentro de você que aquilo não é seu e você tem que devolver. Ou você devolve porque você sabe que hoje em dia tem câmera para todo lado, né? Tipo assim, vou devolver porque pode ser que, né, alguém me pegue depois, né? Se for um valor que é controlado por causa de algo interior, porque você tem esses valores intrinsecamente ligados a você. Agora, fazer o certo, é o cara mesmo que entrega o certo, mas porque tem um olho externo te olhando, isso é extrínseco, é um valor extrínseco, porque tem uma força exterior que está te obrigando a fazer isso. Essa é a diferença entre o intrínseco e o extrínseco. Dentro da religião, dentro da igreja, acontece muito disso. Será que eu faço o bem ou procuro seguir os mandamentos, a palavra de Deus, porque eu tenho isso intrinsecamente ligado à minha alma? Ou será que é porque eu sei que Deus está vendo e a qualquer momento Ele vai me condenar ao inferno se eu não fizer o certo? Tá vendo que até Deus ele pode ser uma força extrínseca a nós? A gente pode ser os caras mais top, de gente boa, mas só porque a gente tem esse negócio. Deus está vendo. Não é uma coisa que mesmo que se Deus não estivesse vendo, eu faria da mesma forma. Tá entendendo? E em Israel, esse texto que a gente lê, você vai falar, ué, mas peraí, onde você quer chegar, né? Que o cara dá uma volta, né? Depois, né? Eu vou chegar aqui. Essas franjas, o que falou aqui? Manda os filhos de Israel fazer franja nas suas vestes. Tem até um número isso aí. Sabe quantas franjas eram? Eram 613. Eu acho que era mais ou menos assim, eu não sei direito como é que era. Era 613 cordões. Porque sabe o que é os 613? São as 613 leis da palavra de Deus. Isso representava tudo aquilo que Deus ordenou a Israel. Aquelas franjas que tinha na roupa dos caras, era só para eles olharem aquilo e lembrar que nós temos mandamentos a serem cumpridos. Nós temos aquilo que Deus ordenou para a gente. Para quê? Vamos ver aqui, ó. Vamos ler de novo agora com esse olhar, ó. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, né? Agora 38. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que por todas as suas gerações, ó, não é só para esse povinho aqui não, todo mundo, daqui para frente vai ser assim, todas as suas gerações, façam franjas nas bordas das vestes e ponham nas bordas das vestes um cordão azul. Tereis essas franjas para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, para os cumprirdes e não correrdes após o vosso coração. Olha só, o que a gente está lá dentro do nosso coração. Será que eu faria? Né? Não corre atrás, que enganoso é o coração do homem. Então não correrdes após o vosso coração, nem após os vossos olhos, aquilo que a gente cobiça, né? Após os quais andais adulterando. Olha só, o que é o adultério, né? É quando você tem que ser fiel a alguém e você não é fiel, você adultera. A gente sabe disso na relação conjugal, né? Mas aqui Deus está falando que o povo de Deus adultera. O povo de Deus, se não prestar atenção, vai cair em adultério, indo após outros deuses, e não é o Baal, por exemplo, que fala muito na Bíblia. A Bíblia fala muito do Baal, né? O outro deus, o deus cananeu, né? Não, é após o Deus do nosso ventre. Aquilo que a gente está desejando. Aquilo que eu quero me dar bem. Sabe? Então tinha que ser feita essa veste para sempre você lembrar. E aonde que essa veste ia? Existem 3 tipos. Esse aí tem um nome, tá? É o tal do talit.
para o judeu, talit, essa veste tem esse nome, talit. O talit, essas franjas, ele tem um nome que é tzitzit, T-Z-I-T-Z-I-T-Z-I-T. Você lê ele de trás para frente, é a mesma coisa. Tzitzit. É a mesma escrita, de trás para frente e de frente para trás. Por quê? Não importa para onde você está indo, você tem que cumprir isso, você tem que obedecer isso, mas isso tem que estar aonde agora? Tem três tipos. Tinha um que o cara coloca por baixo da roupa. Sabe aquele que, vocês já viram essa cena, né, um judeu, quando ele coloca tipo um chale, né, ele coloca na cabeça dele, assim, né, e vai lá fazer as orações. Esse aí também é um tipo, né, que é mais cerimonial, mas tem o que o judeu usa até hoje, que é como se fosse uma roupa por dentro. Sabe agora tá frio, né, a gente usa a gente chama de cuecão, né, o minhocão, né, que é essa, parece uma segunda pele, né, para esquentar mesmo, né. O judeu, ele usa uma roupa por baixo também. E é direto. Só que aí acontece o seguinte, na hora de dormir ele não usa. Na hora que ele acorda, ele coloca essa roupa e ele coloca pensando assim, ele agradece a Deus na oração matinal dele, aí ele coloca e ele fala assim, estou revestido com a tua lei para ser exemplo para o mundo. Eu estava lendo isso hoje, eu falei assim, nossa, que interessante, é um negócio tremendo assim. Lembra aquela coisa assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? É muito subjetivo. O judeu, ele faz isso objetivamente, ele coloca uma roupa para falar isso. E fala assim, agora eu vou sair para o mundo. E saindo para o mundo, eu sou um representante da tua lei, porque eu carrego essas franjas comigo representando a tua lei. E é interessante isso, que aqui tá lá em Números. Quem que escreveu o livro de Números tem lá, que talvez seja Moisés, né? É um dos livros que, tipo assim, a maior parte acredita que foi Moisés que leu, que ele que escreveu, que ele que deu a lei. Mas daí, se eu não me engano, é em Números que fala da morte dele, né? Como é que ele escreveu sobre a morte dele, né? Não tem sentido, né? Então alguém mais escreveu, pode ser que parte ele escreveu, tinha os escribas também. Mas enfim, tá na Torá. A Torá é a lei. É os 5 livros, o Pentateuco, né, no começo ali. E esses livros são respeitados pela gente, cristãos, pelo muçulmano é respeitado também e pelo judeu. É o livro principal do judeu. E aí, se a gente soma essas 3 religiões, é a maior população do mundo. Nós somos maioria ainda. A gente assim, a religião monoteísta, ela é maioria no mundo ainda. Você fala, eu achei que era o politeísmo, né? Vários deuses. Não, as 3 são religiões de um Deus só. Cristianismo, judaísmo e o islamismo. É o único Deus. E todos eles procuram, pelo menos, respeitar, né? Que isso aqui é sagrado, né? E aí eu faço a pergunta. Qual que é a diferença entre o sagrado e o santificado? Você sabe o que é ser santo? A gente pensa, o que é o consagrado? Consagramos, né? Cantamos aqui, né? Consagramos, né? Nem lembro a frase agora, mas estava pensando. Eu estava conversando isso com a Cláudia hoje. Eu falei assim, o que é o consagrado? Consagrado é quando uma coisa ela era usada para um propósito, né? Alguma coisa assim, e você agora separa ela para usar para alguma coisa, para um propósito. Por exemplo, a Neuci lá tem algumas vasilhas lá no restaurante dela que ela só usa para aquilo, né? Porque não pode usar para outra coisa, né? Por exemplo, aquela vassourinha que você limpa o banheiro, você não vai usar para lavar louça, né? Por quê? É como se fosse assim, ele é consagrado para aquele serviço, né? Tudo é escovinha, né? Você já parou para pensar que nenhuma que você acabou de comprar no Riacoém, você usa para lavar louça? Tá limpinha, você nunca usou para lavar o banheiro. Porque você tem aquela imagem que isso não é para esse propósito, né? Agora, o santificado é quando você usa algo exatamente para aquilo que ele foi criado. A gente tem, santificado é separado. Não, o separado é consagrado. É separado para um trabalho. O santificado é quando você traz a coisa para ser usada exatamente para aquilo que ela foi criada.
Não tem outra coisa para qual ela foi criada. Talvez a vassourinha encaixaria nessa aí. Você não se vê lavando louça com a vassourinha de banheiro, né? Mas o santificado é isso, o ser santo é isso, é exatamente você trazer para aquilo que ele foi criado. E para que o homem foi criado? Para refletir a glória de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que a gente sai disso, deixa de ser santo, e aí que a gente chama isso de pecado. E quando a gente volta para o caminho, né, para o caminho do Senhor, que a gente volta, e a gente fala, o caminho do Senhor é fazer culto, ir para a igreja. Não, é você mostrar os frutos para o mundo. Justiça, paz, alegria, santidade é isso, é bondade. Tem lá o fruto do Espírito, né? Acho que é Gálatas, né? Efésios ou Gálatas? Verdade, fé, mansidão, esperança, perseverança. Vai fundo, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Aí acaba com um que é o mais difícil, né? Domínio próprio. Domínio próprio. Aí acaba assim, contra essas coisas, não há lei. Podia parar na mansidão. Pô, podia parar na mansidão, né? Pra você ainda é fácil, né? Até isso às vezes pra gente é difícil, né? Mansidão pra mim às vezes é uma coisa bem difícil. Então, o talit era usado para separar o homem do mundo físico e ligá-lo ao mundo espiritual. 2. Lembrar os judeus da lei de Deus e da responsabilidade em obedecê-las. E uma terceira coisa, lembrar que foram chamados para serem santos. E aí agora a gente sabe o que é ser santo, né? Ser santo não é o cara que tá lá, Deus. Não é isso. Pelo contrário, muitas vezes que a gente se decepciona, né? Que fala, olha, o cara é um santo, né? Aí você vai ver, nossa, misericórdia. O cara é um demônio em casa, né? É triste isso, né? É triste. Porque a gente usou a religiosidade para achar que isso é santidade. E religiosidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai ver se o cara é santo mesmo quando a coisa aperta. Quando alguém te afronta. Quando alguém, menor que você, chega para querer te bater. E você não fazer nada. Aconteceu isso comigo já, viu? Aconteceu isso comigo. O cara vinha com a caixa pra cima, gritando e tal. E eu virar pro cara e falar assim, não, você tá de brincadeira, mano. Eu falei assim, Deus, me segura que eu vou matar esse cara. Não, é sério. E aí que você fala, não, segura a tua onda, cara. Uma que era uma coisa assim, estão te vendo. É o extrínseco. Mas e aí? Será que ninguém estivesse vendo? E eu tô falando de mim, tá? Foi uma situação que eu passei. Ai, Jesus, isso é muito difícil. Muito difícil. Eu acho que eu tinha... Cara, pelo menos dado um susto no cara eu tinha dado, né? Tipo, mas isso é errado, isso não é santo. Eu tenho que mostrar de onde que eu vim. Quem é meu pai? Né? Amém? Eu tô desabafando, né? Começa a confessar pecado. Cara, não pequei não agredi ninguém não, meu irmão. Fica tranquilo. Depois a gente resolveu tudo, né? Conversei com o chefe e tudo mais, mas não aconteceu nada. Mas ficou por isso aqui, ó. Eu tenho filmado isso. Ficou por isso aqui. Apareceu com o olho roxo. Pneu do cara furado depois. Não fiz nada, não. Deus é testemunha, não fiz nada, não. Vontade eu tive, mas não fiz, não. Não dá ideia. Não dá ideia. Bom, falei tudo isso, dei essa volta, agora abra sua Bíblia lá em Malaquias. É o último capítulo, livro e capítulo do Velho Testamento, Malaquias 4. Se você chegou em Mateus, Marcos, volta um pouco aí, que é antes de Mateus, tá? Malaquias 4, eu vou me prender ao versículo 2, tá? Vamos ler o capítulo inteiro aqui, que é bem interessante, né? Pelo menos a gente considera que a gente lê um capítulo inteiro hoje, né? Mas é muito bom, né? É o Dia do Senhor, tá? O título aqui desse capítulo para mim, né? Malaquias 4, eu vou ler o capítulo inteiro, 6 versículos só. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Espera um pouquinho. Malaquias 4. Certamente aquele dia vem. Está falando do quê? O dia do Senhor.
Arderá como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem impiedade. Serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Aí é esse versículo que eu quero. Mas para vós que temeis o meu nome... Opa, é você? Você se enquadra aqui? Você que teme o nome do Senhor? Para vós nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Lembra do Moisés, o cara lá que estava escrevendo lá do filactério, lá do talit, né, das vestes? Lembrai-vos de Moisés, lembra dele lá, ó. Meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel os estatutos e os juízos de Deus, as leis, as 613. Né? Vede, eu vos enviei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Só pegar aqui um pedacinho do Elias, lembrando, eu já preguei sobre isso, falando assim, qual que é o ministério de Elias? Elias era um cara muito bom de serviço, ele trabalhava na obra de Deus tremendamente, mas sabe qual que era uma dificuldade que Elias tinha? Ele tinha dificuldade de relacionamento. Ele não sabia se relacionar com as pessoas. Se você ler a história de Elias, você vai perceber isso. E Deus manda para Elias um cara, o tal do Eliseu, que Elias teve que adotar como se fosse um filho. E aí que Deus está falando aqui, né? Que vai trazer o ministério de Elias agora, que vai converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, porque a gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas, né? A gente precisa se relacionar. Mas o versículo 2 fala, para vós que temeis o Senhor, aqui é uma cena de juízo, né? Tá falando de destruição. Vai vir o terrível dia do Senhor, que vai destruir tudo, né? Mas para os que temem ao Senhor, espero que você se enquadre nisso e eu também, nascerá o sol da justiça. Tem uma versão que faz assim, trazendo nos seus raios. Sabe a bandeira do Japão, aquela bandeira imperial que tem os raios assim? É mais ou menos aquela cena do sol e os raios. Só que tem uma outra versão que fala nessa asas, que está aqui, tem uma versão que fala raios, tem uma versão que fala assim, que na orla das suas vestes. Sabe o que é essas asas que está falando aí, que é das suas vestes, né? Seria esse manto, esse filactério que tem as leis do Senhor. Você está vendo que depois ele começa a falar das leis do Senhor, os estatutos de Deus, porque era isso para o judeu. Quando o judeu ouvia falar esse texto, talvez no original, no hebraico, ele já entendia que estava aquela cena daquela veste que Deus mandou preparar para que ele lembrasse das leis e dos estatutos de Deus. E o judeu até hoje usa isso. E Jesus, vou dar uma notícia para você, Jesus não era cristão. Jesus era judeu. O cristianismo, como a gente conhece hoje, não existia ainda. A gente só começou a ser chamado de cristãos, né? O cristianismo foi depois de Cristo, né? E foi quem propagou isso, na verdade, foi o imperador Constantino, 360, 330, 360 anos depois de Cristo. Tem controvérsias, que foi tipo uma manobra política que ele fez. Mas foi bom? Há controvérsias, né? Mas Jesus era judeu. Ele vivia os preceitos da Torá, ele se vestia como judeu, ele frequentava a sinagoga, ele, sabe, aí você fala, mas Jesus foi um judeu radical, que ele quebrou o sábado. Não, ele trouxe um outro significado. Ele veio, foi como se fosse assim, vocês não entendendo nada, vou te explicar melhor. Sábado não é dia de você não fazer nada, sábado é para você trabalhar outras coisas, né? Você vai santificar o sábado para você trabalhar outras coisas, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação para o povo. E se Jesus se vestia como judeu, na roupa dele tinha uma coisa, né? Filactérios, que era o talit, né? Que eram os cordões.
E foi isso que eu falei da semana passada, que quando aquela mulher, ela fala, se ao menos eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. O que ela estava... Talvez ela estava carregando aqui essa profecia de Malaquias. Porque está falando assim, trazendo salvação debaixo das suas asas. Essas asas são essas vestes. Ela estava falando assim, eu sei que ali tem salvação, porque esse homem, ele guarda os preceitos de Deus. Ele está vestido com essa roupa que carrega os preceitos de Deus. E pelo que eu vejo ele fazendo, eu tô viajando aqui, tá? Talvez, daí você fala, não, a mulher só queria cura mesmo. Não, ela conhecia isso, ela era uma judia, ela sabia disso. E se tem essa promessa que aquilo traria cura, ela falou assim, é ali que eu tenho que tocar, vou só tocar. E acontece uma coisa interessante, né? O que foi isso que Jesus sentiu quando essa mulher toca? Essa foi a pregação da semana passada, né? Que a mulher toca, Jesus para tudo, tem uma multidão espremendo ele vira e fala assim, opa, alguém me tocou. Aí Pedro já fala, né? Não, Senhor, como assim, né? Todo mundo tá te apertando, todo mundo tá encostando em você. Como você fala, alguém me tocou? Ele fala assim, não, porque de mim, tem a versão que fala assim, sentir sair poder, mas tem uma versão que fala assim, sentir sair virtude. E o que é virtude? Virtude é um fruto. É alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O que foi isso que Jesus sentiu? Ele entendeu, ele sentiu a fé daquela mulher, que ela pega para ela agora tudo isso que Jesus carregava nele. Porque quando ele fala dessa palavra virtude, porque a gente confunde muito as virtudes de Deus com os atributos de Deus. Atributos de Deus é onipresença, onisciência e onipotência. Esses são os atributos de Deus. Agora, as virtudes de Deus é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, é a glória de Deus. Glória de Deus representa isso, é o caráter dele, é o que a gente olha para ele e a gente enxerga que ele é assim. Deus, ele não tem amor, ele é amor. Deus, ele não tem longanimidade, ele é longânimo. Deus, ele não tem bondade, ele é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É tremendo, né? Eu acho que quando eu começo a entender essas coisas, eu falo, nossa, tô desde os meus 10 anos lendo Bíblia, eu falo, até hoje eu não tinha enxergado isso. Eu falo, meu Deus do céu, é um avivamento que acontece comigo. Então, é interessante, né? Essa mulher, ela enxerga nisso, ela já respeitava, ela entendia os preceitos, ela respeitava a lei, porque fala que ela estava buscando cura. E tem uma coisa que acontecia com ela, durante 12 anos, nenhum homem tocava nela. Não sei se ela era casada, talvez eu creio que ela fosse casada, mas talvez o marido dela já até tinha abandonado ela, porque ela não podia gerar, e para o judeu era muito importante ter filhos. Talvez ele já tinha abandonado ela. E essa mulher era rica, né? Fala que ela desperdiçou todos os seus bens. E tem uma versão que eu li que fala assim, pelo contrário, ela ia de mal a pior, só piorava. Ela procurou tudo que era de melhor na medicina e ela só foi piorando. E, de repente, ela recebe essa vida, essa virtude de Jesus e ela é curada. E agora o que não sei, né, a idade dela, qual que seria, eu tô viajando aqui, agora ela pode reproduzir, né? Não tô falando no sentido literal da palavra, mas hoje, hoje a gente não tem disso, mas naquela época, uma mulher que estava naqueles dias, no período menstrual, ela não podia se relacionar com ninguém, porque ela era considerada impura. Porque era aquele símbolo que o sangue está saindo e a vida está indo junto com ela. Então, o judeu tinha muito isso. Não me relaciono com quem a vida está indo embora, né? Então, ela não podia se relacionar com ninguém. Naquele seriado The Chosen, tem essa cena dessa cura dessa mulher. E é muito bonita essa cena. Os caras fizeram muito bem esse seriado. A mulher tem um momento... É que hoje em dia, gente, vocês não têm noção. Aqui tá todo mundo adulto, né? Ela entende, né?
Hoje em dia existe a tecnologia, tem absorvente, tem essas coisas para mulher. Agora você imagina como é que era naquela época? Naquela época não tinha nem roupa íntima, gente. Era tudo na base do paninho. E fizeram uma cena muito... você lembra? Que ela tá lá e ela tá começa a escorrer o sangue e o pé dela tá sujo, né, de sangue. Aí o cara olha pra ela, impura! Você me tocou, agora eu tenho que ir fazer todo o ritual de novo, né? Porque era 7 dias de ritual que o cara... E ele não podia oferecer os serviços dele a Deus por causa da impureza dele. Era uma coisa assim muito louca, né? Pior que a Covid. Pior que a Covid mesmo, era. Era 2 coisas que aconteciam. Era a mulher naqueles dias e o leproso também, né? Só que Jesus, ele vem e quebra tudo isso. Ele chega e toca no leproso. Fala, tocando-lhe, fala, tua fé te salvou. Ser limpo. Fala assim, o leproso chega assim, Senhor, se tu quiseres eu serei limpo. Ele fala, eu quero, e põe a mão no cara e fala assim, ser limpo. Quanto tempo fazia aquele cara não ganhava um abraço? Aquela doença era contagiosa. Jesus, ele quebra tudo isso, gente. Você está entendendo que Jesus, ele é capaz de quebrar qualquer paradigma que tem, aquelas regrinhas que a gente tem pela tua vida, para trazer cura para tua alma? Você entende isso? Dá para entender? Que ele não está ligando quão pecaminoso foi ou quão sujo você se sente, talvez por causa de alguma coisa. Ele é capaz de te tocar, te abraçar e vem aqui, meu filho, eu te amo. Anda comigo. É isso que ele faz. Interessante, né? Que Deus é esse, né? É interessante porque nas outras religiões é inaceitável um Deus assim. Todo mundo espera um Deus forte, né? Um Deus que chega mandando. Não gostei disso, ó. Corta, sai. E Jesus vem com amor. A representação dele é essa, né? Quando ele personifica esse Deus que é Pai. E Deus, ele nunca quis se revelar como Deus, sabia? Para Deus se revelar como Deus, ele não precisava da gente. Só o poder dele aqui, ó, já não precisava da gente. Mas ele quis se revelar como Pai. Um pai que ama seus filhos, né? Lógico que hoje em dia a gente entende também o papel da mulher. Naquela época os homens sempre colocavam essa do pai como provedor, né? O forte, que defende a família e tudo mais, né? Que procura transmitir caráter para os filhos. Mas a gente entende também o papel da mãe, né? Só que daí hoje, eu estava até comentando com um indonesiano, que ele falou assim que a gente era idólatra. Eu falei assim, não, eu vejo Deus como a família. Tipo assim, o papel do pai e o papel da mãe. Reproduzindo caráter nos filhos. Essa é a representação, não é só um homem que representa Deus, mas é o pai e a mãe. Tentando transmitir caráter para os seus filhos. A educação é isso, né? A gente não está procurando educar nossos filhos e transmitir caráter? É isso. Bom, vamos seguir aqui. Você já parou para pensar que aquela mulher, talvez a solução dela ali seria a última solução, ela não tinha mais o que fazer, não sabia mais o que fazer. Mas o que eu acho interessante, que essa mulher, ela buscou uma solução, né? Apesar dela ter gastado todo o dinheiro dela, ela estava sempre buscando solução com médicos, e talvez ela pensou em Jesus é a última coisa que eu não tenho mais o que fazer, mas ela não desistiu de buscar solução. Você já parou com aquelas pessoas para conversar, que você apresenta uma solução, a pessoa te apresenta outro problema? A pessoa tem um problema para cada solução, né? Não é uma solução para cada problema, é um problema para cada solução. Nossa, esses dias eu tenho vivido bastante isso, porque um problema que talvez você tenha aqui é o não saber Nihongo. Não vou fazer o merchan não da minha aula, tá? Que agora já parou, amanhã começa, tá? Não é merchan não querendo vender curso não. Mas para o brasileiro, não saber Nihongo é um problema, não é? Aí você apresenta que você tem um curso. Isso aí aconteceu. A Cláudia mesmo é testemunha que viu as mensagens que eu recebi. A pessoa pergunta para você, e aí, como é que é? E você fala. Aí a pessoa vira e fala assim, para mim não dá. Eu falo, então por que né? Por que perguntou, né? Tipo assim, daí a pessoa fala, para mim não dá porque eu faço muito zangyô. Eu também faço. Tipo,
Tipo assim, eu sei que é corrida, às vezes a pessoa é mãe, né? Tem o dia a dia, a correria com os filhos e tudo mais. Mas você já parou para pensar que quando a gente quer fazer uma coisa, a gente arruma um jeito, mas quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa? É sempre um problema para cada solução quando a gente não quer fazer uma coisa. Na verdade, a gente quer se sentir bem de não se sentir culpado, na verdade, daquilo, né? É porque para mim não dá, minha vida é diferente da sua. Para você é mais fácil. Hoje eu falo bem Nihongo, né? Tipo, mas tem 20 anos que eu tô estudando, né, gente? Só que eu falo assim, pra mim não é fácil, eu tenho dificuldade também de aprendizagem. Sabia que eu tenho dificuldade de aprendizagem? Eu tenho, você vê eu falando aqui, parece que o cara fala bem, sabe muita coisa. Não, eu tenho dificuldade de aprendizagem, mas uma coisa eu tenho, persistência. Eu sei, e Deus, ele não vai tirar essa dificuldade de mim, não. Sabe por quê? Ele quer que eu persista, insista, leia o mesmo texto várias vezes, não só no Nihongo, na Bíblia. Leia o mesmo texto, medita, vai buscar, conversa com as pessoas sobre isso e cada vez você vai aprendendo mais. E aí a gente consegue pregar. Não é de hoje. É muito tempo nessa caminhada. Só que se você for ver bem, às vezes a pessoa me explica uma coisa, eu falo assim, não entendi nada. Não entendi nada, tô boiando. Tem até aquele medo de TDAH lá, né? Tem que ouvir de novo. Só que Deus, ele me dá umas estratégias muito loucas, que eu consigo insistir e repetir o mesmo assunto várias vezes na semana, por exemplo, né? Por exemplo, essa semana eu peguei uma pregação e eu ouvi todo dia a mesma pregação. Você acredita? Todo dia eu ouvi a mesma pregação uma vez. Depois eu ouvia outras coisas. A primeira coisa que estava na minha lista de podcast lá era a mesma pregação. Porque era tão rico ali, tanta coisa que eu tinha para aprender. Agora, você tem paciência para fazer isso? Repetir o mesmo assunto várias vezes? Muita gente não tem, você quer pressa, né? Eu quero chegar logo lá, né? Eu estava conversando com a minha sobrinha, ela falou assim, tio, quanto tempo eu demoro para aprender Nihongo? Quase falei para ela, você conta ou eu conto? Né? Daí eu falei assim, o processo é lento. Né? Você quer aprender bem, você vai ter que estudar bastante. Ela falou, mas demora muito. Eu falei, demorar muito para você é quanto tempo? Uns 2 anos. Eu tô há 20 nessa. E cada vez que eu aprendo alguma coisa, tipo, mais fica evidente a ignorância, né? Que eu não sei, né? É engraçado, né? Quanto mais você aprende, você vai, em vez de você achar que você sabe mais, você se sente que você acha menos. Você fala, nossa, quanta coisa eu não sei, né? E quando a pessoa acha que sabe, aí esquece, né? Abandona que... Bom, existe uma coisa hoje em dia, a tecnologia, ela tem empurrado na gente, e eu já vou encerrar por aqui, tá? Hoje já deu quase 50 minutos. Eu vou empurrar. A tecnologia, ela empurra na gente. Você já percebeu que às vezes você está conversando um assunto aqui? Por exemplo, você virar e falar assim, queria comprar uma bolsa da marca tal. Na hora que você abre seu Facebook, alguma coisa assim, tá lá a propaganda de uma loja vendendo a bolsa. Estão te ouvindo. O algoritmo sabe os seus interesses. Aconteceu até eu acho que foi o Walmart, né? Eles têm lá um sistema lá que vê as tendências, de acordo com o gasto no cartão de crédito da pessoa, vê as tendências do que a pessoa gosta, né? Ou quer, até a probabilidade de ter uma mulher grávida naquela casa, né? E nesse algoritmo aí, começaram a mandar propagandas de coisas de bebê na casa do cara lá, né? Aí o cara, quis processar o Walmart, como assim, né? Fica mandando essas coisas pra mim, não tem interesse nenhum nessas coisas e tudo mais. A mulher dele já não podia mais ter filhos. Aí, depois de um tempo, descobriu, a filha dele estava grávida, adolescente. O algoritmo tinha entendido muito mais coisas da tendência dentro daquela casa do que o próprio cara suspeitava, né? Isso é uma história real, bem famosa aí, né? Tá rolando nos podcasts da vida aí. Só que aqui, assim, o algoritmo, ele consegue prever muita coisa. Por exemplo, na minha playlist de música lá, só entra coisa boa. Só musicão que eu gosto. Eu não gosto de música sertaneja, nada contra quem gosta, tá? Não gosto de música sertaneja. Nunca aparece uma propaganda de música sertaneja pra mim.
Sabe aquela sequência aleatória que entra no Spotify? Nunca entra. Porque o algoritmo já entendeu o estilo de música que eu gosto. E ele pode prever muita coisa. Alguém assistiu aquele filme Não Olhe Para Cima, da Netflix? Eu sou cultura pop total, né? Não Olhe Para Cima é legal. Assim, é um filme meio pesado, não assiste com criança, não. Mas a história é muito legal, assim. Assim, eu acho que é um meteoro, né, que está vindo para destruir a Terra. E o cientista descobre e ele quer divulgar isso para armar uma solução para que, tipo, vai cair isso aqui na Terra e vai destruir tudo. Só que a mídia começa a fazer assim, não liga para isso não, vamos continuar aqui, é showzinho, é TikTok, no dia da entrevista que o cara vai dar falando do perigo que está ocorrendo, a gente tem que arrumar uma solução, a gente tem tempo ainda para armar um esquema e tudo mais. E no dia que ele tá dando a entrevista, os caras falam assim, vamos interromper agora porque o casal fulano de tal e a fulana de tal estão reatando agora, tipo assim, era briga de casal famoso. Aí ele ficou assim, nossa, o povo não quer enxergar, por isso que o filme chama Não Olhe Para Cima. Só que tem um duplo sentido aí, né, Não Olhe Para Cima. Eu peguei essa Não Olhe Para Cima porque não olhar para o alto, né, olhar para Deus mesmo, né. Só que é aquele negócio, não olhe para a destruição que está a caminho também, né? Tem esse duplo sentido no filme. Só que daí tem uma cena que tem um cara que ele faz um papel tipo como se fosse o Elon Musk, né? Que é o bilionário, que é o cara da tecnologia, que quer fazer viagens espaciais e tudo mais. Ele pega e arma todo o esquema. Não, nós temos robôs e vamos, né, colocar esses robôs que vão implantar bombas nucleares lá, vai explodir, vai transformar em 1000 pedaços e não vai ter perigo pra gente. Só que daí o cientista fala, mas você tem garantia que isso vai dar certo? Não, o algoritmo já calculou, porque esse algoritmo ele é tremendo, E aí o cara viu que ele tá cético assim, né? Aí ele fala assim, o algoritmo já falou pra mim sobre você. Você vai morrer sozinho. Você vai morrer sozinho. Aí ele fala assim, mas como assim? Daí dá pra entender, porque o cara ele tá tendo um caso com uma das mulheres que tá envolvida, então ele destruiu a família dele. Só que essa mulher, que era uma repórter lá, que estava tendo um caso com ela também dá um pé nele e ele realmente fica sozinho. Só que daí tem uma mulher que também é a presidente dos Estados Unidos, que ele fala assim, e o algoritmo já preveu como é que eu vou morrer também? Ele fala assim, você vai morrer comida por fala um nome estranho lá, fala assim, mas eu nem sei o que é isso. Aí beleza, acontece no filme. Se vocês assistirem, vocês vão ver o que aconteceu. Só que o que eu achei interessante foi o seguinte, quando falou que ele ia morrer sozinho, beleza. Você entende que vai acontecer isso, ele vai morrer sozinho, porque ele destruiu a família dele por causa do caso que ele teve com a repórter, e a repórter também deu o pé nele. Então ele tá sozinho, mas daí ele levanta e vai na casa da ex-mulher dele. E ele só chega lá e pede perdão pra ela. E aí ela perdoa ele. Eu já tô contando o final do filme aqui. Mas, meu irmão, já tem mais de 5 anos esse filme, você não assistiu. Ele chega, ela olha pra ele, perdoa ele, convida ele, sabe pra onde? Pra uma mesa. Que daí os amigos começam a chegar e começam a sentar ao redor da mesa. E no mundo lá fora agora tá o caos, porque o meteoro tá chegando e tá sendo destruído. E eles estão ao redor da mesa, eles fazem uma oração, né? E estão todos felizes. Aí a Cláudia virou para mim e falou assim, nossa, e é emocionante essa cena, porque eu vi a mesa de Cristo ali. Cheio de pecador, traidor, mas ali com perdão sendo manifesto. E aí a Cláudia virou para mim e falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, uma coisa que o algoritmo não vai prever nunca é o poder do perdão. Eu falei, tremendo, o perdão de Deus, ele é tremendo. Ninguém vai prever isso, algoritmo nenhum. Ele vai determinar, vai acontecer, você está indo por essa vida, vai acontecer isso, isso e isso com você. Beleza, mas só que eu tenho o sangue de Cristo sobre mim, que neutraliza tudo. Você está entendendo o que acontece esse poder do perdão? Algoritmo nenhum vai prever isso, porque o perdão, ele traz reconciliação, ele chama de novo para a mesa. Naquela cena, eu vi, eles morreram. Aconteceu, destruiu a terra. Só que eles morreram em paz. Enquanto o mundo lá fora, que não olhava para cima, tava o caos, todo mundo desesperado e tudo mais, né? Quebradeira, e ninguém sabia o que fazer.
ali dentro daquela casa tinha paz. E começa a tremer, que quando começa a cair os meteoros e tal, começa a tremer tudo assim, eles estão lá comendo, em paz, dando risada. Eu falei assim, essa é a mesa de Cristo, não importa o que está acontecendo por fora, não importa, o sangue de Cristo que chega e derrama esse perdão sobre a gente, nossa, ele cobre todo. Não, a palavra de Deus não diz que o amor cobre uma multidão de pecados? Eu achei tremenda essa mensagem nesse filme, né? Eu falei, eu achei tremendo assim, a Cláudia, eu não tinha enxergado essa, né? Eu falei assim, nossa, ele não morreu sozinho, não aconteceu o que o algoritmo... Ela falou assim, porque o algoritmo não prevê o perdão. É da hora, né? Bom, vamos ficar de pé. Encerro por aqui. Vamos orar. Vou convidar a Neuci para orar. Vem cá, Neuci. Eu gosto de ser orando, essa mulher de oração. Glória a Deus. Amém. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, pela Amém. tua palavra. Obrigado, A tua Deus. palavra, Senhor, que nos alimenta, Boa, que nos dá aleluia. vida. Verdade. Senhor, essa palavra que é a semente, meu Deus, implantada Oh, em Jesus. nós. Obrigado, Senhor. Ah, Deus, Senhor, implanta em nós, meu Deus, cada dia mais, Senhor, meu Deus, essa semente, para que essa semente, Senhor, seja frutífera na nossa vida, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, que esse perdão, meu Deus, que só o Senhor pode derramar e dar paz para o nosso coração, porque a tua palavra diz, Senhor, que sem ti não haverá paz. Ah, Deus, nós temos provado isso, Senhor, meu Deus, que sem ti, Senhor, não há paz. Ah, Deus, manifesta, Senhor, no coração da igreja, no coração do teu povo, Senhor, meu Deus, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Ah, Deus, sê conosco, Paizinho querido. Derrama do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, meu Deus, de uma maneira abundante, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Para que a gente, Senhor, transcenda, Senhor, e se derrame, Senhor, na vida das pessoas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e te louvamos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, pode se assentar. Agora eu posso ficar já uns 2 meses sem pregar, né, pastor? 2 seguidas, né? Dá overdose. A palavra de Deus diz que Deus ele faz a estéril ser mãe de filhos. Aleluia. E o homem solitário habitar em família. Eita, Amém? Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir.